Peço muita atenção da igreja, porque o que Deus revelou é muito profundo. É muito profundo. Amém? Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 1 ao número 9 diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam num vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E agora não haverá restrições para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. Amém? Presta atenção. Quando nós lemos esse texto, nós observamos um povo que estava num processo de edificação de uma cidade e de uma torre. Obra essa que Deus teve que intervir e parar. Obra essa que Deus teve que intervir e cessar, colocar um fim. E por quê? Olha comigo o que está escrito em Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 28 ao 30, diz assim, Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? O que eles iam edificar aqui na parábola? E o que estavam edificando lá em Babel? Aí vem comigo. Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde. Então guarda algo, a Torre de Babel foi uma obra escarnecedora, porque o homem começou a edificar, mas não pôde. Deus interviu, Deus fez questão de envergonhar aquele povo. Deus fez questão de colocar as tuas mãos fortes e mostrar que Ele é Senhor sobre todo o curso dessa terra de viventes. E por que Deus faz isso? Olha o que está escrito, meus amados, em Atos capítulo 5, versículo 38 ao 39, diz assim, E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho, ou se esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Logo, aquela obra, aquela torre que estava sendo edificada, Sudecai, Ridecou, Manai, Decantas, não era uma obra de Deus, era uma obra do quê? De homens, irmãos. E aí, a primeira pergunta que eu faço, ou o primeiro exame que eu deixo para todos nós que a gente deve fazer se perguntando a si mesmo como é que eu sei se a obra que eu estou edificando é para Deus, é uma obra de Deus,
na minha vida, ou se a obra que eu estou edificando é uma obra de homens e para homens. E é isso que nós vamos estudar. A Torre de Babel, bem como aquela cidade, o modo como os homens estavam edificando, não era uma edificação para Deus, e não era uma edificação para a glória, mas era uma edificação de homens. Vamos lá para o texto? Olha como que começa dizendo no versículo 1 que nós lemos. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Então presta atenção, o povo vivia numa mesma língua e numa mesma... A boca fala o que o coração está o quê? Logo aquele povo estava falando e sendo moldados ou moldados segundo os mesmos entendimentos e os mesmos compreendimentos. E o acontecimento que antecedeu a queda da Torre de Babel, ou a destituição da obra de Babel, foi a obra que Deus fez através do ministério de Noé, foi o dilúvio. Deus destituiu da face da terra todo homem mau e perverso aos seus olhos. Toda uma geração má e perversa ele destituiu. Então tudo aquilo que se opunha contra Deus nessa terra de viventes, o dilúvio dizimou, tirou. E nesse momento que Deus dizimou, o Senhor falou para Noé e para a nação dele, que era para eles irem e multiplicai-vos. E eles estavam se multiplicando. E nesse processo todos eles eram de uma mesma fala e de uma mesma língua, ou seja, tinham todos o mesmo entendimento e tinham todos a mesma intenção de corar, e isso era bom para Deus. E isso agradava a Deus. Mas aí vem o versículo 2, olha o que diz o versículo 2. Aí tem a primeira parte que diz assim, ó: e aconteceu que, pelo amor de Deus, irmãos, a gente está fazendo o que é reto aos olhos do Senhor, o que é bom aos olhos do Senhor, não deixa nada acontecer de diferente, não deixa nada. Algo mudou o curso, algo mudou como as coisas estavam acontecendo. E o que mudou? Olha o que diz lá, e aconteceu quem? Partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. A primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Partindo eles do Oriente. Então, ou seja, eles estavam no Oriente e saíram do Oriente. Mas o que tem no Oriente, igreja? Olha o que está escrito em Ezequiel, Sudecai, Ardecou, Manai, Decantas, capítulo 43, versículo de 1 ao 2, diz assim, ó: então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. Olha lá. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. A sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Se o homem partiu do Oriente, ele abandonou o Oriente. E quem que está no Oriente? É a glória de Deus. Pronto, o homem se afastou da glória. E quando a gente parte do Oriente, a gente abandona, ou deixa, ou perde a glória de Deus. Quando a gente parte do Oriente, olha o que o texto que a gente acabou de ler diz, que a voz dele é uma voz de muitas, e a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus, rios de águas vivas fluem do ventre. Então quem parte do Oriente já não ouve mais o que o Espírito diz às igrejas. Quem parte do Oriente, olha o que diz o texto, ó: e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Ou seja, agora já não habita mais na luz e começa a habitar onde? Nas trevas. Irmãos, e quem é a glória de Deus? Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo do número 8 ao 11. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz.
Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Guarda esse versículo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para o que, irmãos? Para a glória de Deus. Então quem é a glória de Deus? É o Filho. Logo esse povo partiu do Oriente para se reunir, irmãos, como cidades, como igrejas, por exemplo, só que não para contemplar a glória. E se aconteceu, não vamos deixar na nossa vida. Qual é o propósito de nós estarmos reunidos como igreja hoje? É ver o Filho e crer. Esse é o caminho do Oriente, o caminho que é estreito, que nos conduz até os céus. Então, primeiro, para eles começarem a edificar uma obra que é uma obra de homens e não uma obra de Deus, eles se apartaram ou partiram de lá, eles se distanciaram de Deus. E olha onde eles foram habitar, irmãos, olha o que o texto diz lá. E habitaram aonde? No vale de Sinar. Guarda lugar no coração. Vale não é lugar de habitação. Vale é lugar de passagem, mas nunca para a gente o quê? Habitar. E por quê? Dá uma olhada para tu ver. Olha o que está escrito em Ageu, capítulo de número 1, versículos 7 e 8, diz assim, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o quê? Os vossos caminhos. E lá em cima nós vimos que no caminho do Oriente está o quê? A glória de Deus. Então considera o caminho. Aí ele diz, olha lá, subi ao monte. Eles estavam aonde agora? Num vale oposto. Ele fala lá, ó, e trazei madeira e edificai a casa e dela me agradarei. Olha lá, e serei glorificado, diz o Senhor. No vale não busca madeira, irmãos. No vale não se edifica casa. Algo que glorifica quem? O Senhor. Por isso que em Ageu capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim, olha lá, ó. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Todo mundo gosta, irmãos, de olhar para esse versículo e falar, a glória da segunda casa vai ser melhor que a da primeira, vai ser maior, vai ser melhor, vai ser mais abundante. Tá, mas nós estamos no caminho do Oriente? Nós estamos com a vida sobre os montes? Porque se não estivermos no caminho do Oriente, com os olhos o tempo todo voltado para o Oriente, e trilhando em direção ao Oriente, a glória da segunda casa nunca vai ser maior do que a primeira. Porque sabe o que vai vir para nós? Foi-se a glória de Israel. Guarda algo. Se no Oriente está a glória de Deus, logo se eu partir do Oriente, significa que eu dei as costas para o Oriente. Nunca demos as costas para Deus. E se a glória de Deus é o nosso Senhor Jesus, e Jesus é o verbo de Deus, toda vez que a gente vai fazer algo que não está em conformidade com as Escrituras Sagradas, nós partimos do Oriente, nós demos as costas para o Oriente. E aí, irmãos, esse tipo de obra torna-se uma obra de homens e não uma obra edificada por... Só que olha onde que eles habitaram, num vale que se chamava o quê? Sinar. Sabe o que significa esse nome Sinar? 2 rios. E quando eu olho para esse termozinho, 2 rios, irmãos, não tem como eu não lembrar da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia ela era morna, porque a igreja de Laodiceia ela canalizava água de 2 rios. Um rio que saía de Hierápolis, e as águas desse rio eram águas quentes.
e um outro rio que saía de Colossos, uma cidade que chamava Colossos, e essas águas eram frias. Como Laodiceia não tinha rio, ele tinha que canalizar um rio até chegar na cidade deles. E aí ele buscava água em Colossos e buscava água em Hierápolis. Uma era quente e a outra era fria. Juntava a água quente com a água fria, virava uma água morna. Pelo amor de Deus. O que tem de gente construindo seus caninhos e indo buscar na fonte errada? Vem na igreja e bebe água quente. Sai daqui, canaliza e vai beber água aqui fria. Morno, o tempo todo morno. Quantos pedidos, irmãos, para colocar dentro da igreja que canaliza água aqui fria e joga lá. Examina aí, água fria, pelo amor de Deus. Cuidado de onde estão canalizando água, porque vai parar no Vale de Sinar, vai perder nível espiritual, porque se viesse só água quente, o nível era alto. Começou a entrar água gelada, vai mornando, vai perdendo nível, vai parar onde, irmãos? No vale, lá no Vale de Sinar. E aí vai começar a edificar uma obra, irmãos, que não é uma obra para Deus, mas é uma obra do quê? De homens. Pelo amor de Deus. De uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos, não pode jorrar dois tipos de águas. Quantas vezes o Senhor fica, sai do meio, não vai lá jogar o caninho lá e puxar água de lá. E puxa, irmão, e vem que nem uma bomba, puxando água aqui. O tempo destitui esse encanamento, destitui essa tubulação, deixa só um rio. Você sabe o que isso nos leva? Lembra de uma nação onde Elias se levantou e falou, até quando cocheareis em dois pensamentos, ou seja, duas fontes de água, dois rios chegando aonde? Na cabeça. Morno, olha lá, 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe responde. Ou seja, por que não respondeu nada? Porque estava cocheando em dois, estava bebendo das duas fontes, não seguia ninguém. Isso que ensina dentro da casa de oração, irmãos, vem de Deus, segue. Mas o que estão aprendendo aí fora é o que é, segue lá. E fecha a torneira aqui, bebe lá. Porque se misturar os dois, Deus faz o quê? Vomita. Está na hora, irmãos, e nós nos o quê? Amadurecemos. Porque se ficar cocheando em dois pensamentos, triste coisa é quando o Senhor bradar dos seus altos céus, porque essa edificação não vai ficar de pé. Então olha o que aconteceu com esse povo. Ele deu as costas para a glória de Deus, foi habitar num vale para ter acesso a duas fontes de águas que deixavam o povo ser o quê? Mornos aos olhos do Senhor. Toda vez que a gente faz isso, irmãos, nós vamos começar agora a edificar uma obra nesse nível de detalhes que nós vamos aprender agora. Olha o que diz o versículo 3, leiam comigo. Eia, façamos os tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por... A primeira palavrinha que ele disse ali, eia, sabe o que é essa palavrinha? É uma expressão que demonstra, sabe o que? Ânimo. E quando a gente olha esse texto todo que a gente leu lá de Gênesis, você vai ver essa palavrinha eis falando ali no versículo 3 e 4, pode ver lá? Eia, é o homem falando, e a gente vai ver lá no versículo 7, Deus falando a mesma expressão, eia. Em outras palavras, o homem se alegrou, irmãos, para fazer algo que escarnecia aos olhos do Senhor. Isso que é o mais triste ainda. O homem começou a sentir prazer, ele começou a sentir ânimo para fazer aquilo que não agradava a Deus. Mas eu digo uma coisa também, o mesmo ânimo que o homem botou para edificar, Deus colocou mais para destituir e para a glória dele. Ele também falou, eia, nunca tenhamos bom ânimo para fazer uma obra que desagrada a Deus.
mas que sempre venhamos ter bom ânimo, porque o Senhor falou para Josué, esforça-te e tende o quê? Bom ânimo para fazer aquilo que Deus havia o quê? Designado ele para fazer. É nisso que a gente tem que se esforçar. É nisso que a gente tem que ter bom ânimo. A gente não tem que ter bom ânimo para fazer aquilo que desagrada ao nome do nosso Senhor. Esse povo afastou-se da glória, foi habitar num vale, no lugar onde tinha 2 fontes de água, e se alegrou em começar a edificar uma obra que desagradava aos olhos do Senhor. E olha como que começava essa obra, irmãos. Olha o que diz na parte A desse versículo 3 que nós lemos lá, ó. Façamos tijolos e o quê? E queimemo-los. Presta atenção, qual que é a matéria-prima de um tijolo? Barro. E aonde que se forma um tijolo? Na olaria. Em outras palavras, o homem agora começa a querer fazer o papel do oleiro, que ao invés de formar vasos cheios do poder de Deus, irmãos, começa a formar um monte do quê? De tijolos, homens que são quadrados, que são duros por fora, duros por dentro, irmãos, e que não habita um pingo de azeite, sudecaia, ridecou, manai, decantas, no teu interior, na tua essência. E você sabe por que queima, irmãos? Porque a partir do momento que ele queima, o barro já não pode mais ser o quê? Moldado. Porque enquanto ele está úmido, ele está molhado, ele é moldável. Ou seja, faz pessoas que não mudam, pessoas imutáveis, que não ouvem o que o Espírito diz à igreja, porque agora se apartou da glória e não dá ouvido mais às muitas águas. Homens duros por fora, duros por dentro, quadrados e sem a unção de Deus. E olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos do quê? De barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de... Quando a gente entra na olaria certa, irmãos, para aprender com o Espírito de Deus, para deixar eles nos instruir na sua boa vontade, ele vai formar nós vasos de barro, aonde dentro deles vai apresentar o que é a excelência do poder, a unção do Senhor, que é a palavra de habitar dentro desses vasos. Cuidado, para não sermos moldados segundo a vontade de homens e não segundo a vontade de... Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículos 7 ao 9, diz assim, ó: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Quando a gente aprende doutrinas de homens, a gente vira tijolos, irmãos, e não vasos para a glória de Deus. E olha que tremendo, esse povo se aproximava do Senhor com a sua boca e honrando com os seus. Era um povo de uma mesma língua e de uma mesma... E olha que tremendo, quando a gente vai lá no versículo 4, parte A somente, do texto da Torre de Babel, olha o que diz assim, ó: e disseram: eia, edificamos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque o quê? Os céus, ou seja, se aproxime dos céus, ou seja, chegam diante do Senhor, se aproximam com sua boca, entendeu, né? E me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tijolos queimados, que deram a gosta para a glória de Deus, que foram habitar num vale, numa terra que tem 2 fontes. O interior é duro. E se tem uma coisa, irmãos, que Deus fala que Ele se agrada de um coração quebrantado, um tijolo não recebe azeite, um tijolo não deixa o azeite entrar dentro dele, um tijolo não armazena azeite,
Um tijolo não recebe de bom grado a palavra, porque é isso que a gente passa. A gente não passa de barros que pode ser moldados por Deus para a sua glória, ou pode ser moldado por homens. Continuando aquele mesmo texto que a gente estava lendo, presta atenção. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por... Na hora de edificar, sabe o que eles fizeram? Aonde era para pôr pedra, eles puseram o quê? Tijolo. Aonde era para pôr cal, você sabe o que eles colocaram? Betume. Em outras palavras, irmãos, quem é a pedra? O que simboliza a pedra? Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 21, versículo 42. Diz assim, ó. Disse-lhe Jesus, nunca lestes nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram. E o que esses edificadores estavam fazendo? Rejeitando o que? A pedra, para colocar o que ali? Tijolo, tá entendendo? Esta foi posta por cabeça de ângulo, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhosa aos nossos olhos. Em outras palavras, o homem começa a tocar na glória, o homem começa a querer ocupar o lugar do Senhor, o homem começa a querer dividir a glória de Deus. Você sabe que é o mais triste de tudo isso, irmãos? Quando eu olho para a pedra, Deus revelou para Moisés, numa pedra, as 2 tábuas do testemunho. Olha o que está escrito em Êxodo. E deu a Moisés, quando acabado de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escrita pelo dedo de Deus. Quando a gente não edifica algo de pedra, isso significa que a gente já não armazena mais no nosso fundamento a palavra de... E se tem uma coisa que Deus mandou colocar dentro da arca, irmãos, são as tábuas do testemunho. Uma arca de Deus tem que carregar as pedras que Deus escreveu com a sua própria mão, a lei dele, os seus mandamentos. Quando eu olho para a pedra, Josué, quando entrou na terra prometida, ele teve que edificar um altar do quê? De pedra. Elias, antes de invocar a presença, a glória de Deus, ele teve que edificar, irmãos, um altar de pedra. Davi, quando ele desceu no vale para guerrear contra Golias, ele foi buscar, irmãos, foram pedras lá no ribeiro de água para destituir aquele gigante na vida dele. Jacó, quando saiu da casa dos seus pais e foi parar no deserto, ele dormiu e fez de uma pedra um travesseiro, e ali ele derramou azeite e falou que aquele lugar era a morada de Deus, o altar de Deus, a casa de Deus. Em Salmos de número 18, versículo 2, só a parte A diz assim, ó: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. A Bíblia diz que aquele que edifica a tua casa sobre uma rocha, irmãos, pode descer as chuvas, pode correr os rios, pode assoprar, irmãos, os ventos, mas esta casa não cai. Isso decai, ardecou, manai de cantos. E o homem insiste em edificar coisas de tijolo, ao invés de fazer as coisas do quê? De pedra. Troca a pedra por tijolos, troca as doutrinas que são oriundas de Deus por doutrinas e preceitos que são do quê? De homens. Misericórdia, meus amados. Olhamos o que nós estamos edificando, olha para os nossos fundamentos de vida e veja se na nossa edificação que nós estamos pondo é pedra ou nosso altar está em conformidade, porque as pedras serviam para edificar o altar. Temos os fundamentos na palavra de Deus, porque a lei e os mandamentos não foi dado para ser abirrogado, mas para ser o quê? Cumprido. Estão ali na pedra. Cuidado para a gente não fazer da nossa edificação uma obra de tijolo ao invés de uma obra de pedra. Continuando. E o betume foi colocado no lugar do quê? Do cal. Para que servia o betume e servia o cal? Nesse caso, o betume aqui servia para unir tijolo com... E o cal servia para unir pedra com... E olha que interessante, quando a gente olha para o betume, qual que é a cor do betume?
preto, ele é escuro, irmão, que nem o asfalto. E olha para o odor que vem do betume. O betume, ele tem um elemento ali na composição química dele, que é o enxofre. Ele cheira mal. Logo, quando existe uma unidade com isso, irmãos, pronto, nós nos revestimos do quê? De betume. Essa unidade começa a subir a Deus como um perfume que não agrada as narinas do Senhor. E é escuro, preto. A cor preta na Bíblia faz alusão ao quê? A falta de falta de santidade. Quando a gente olha para o cal ele é totalmente o quê? O oposto. Ele é branco, fazendo alusão ao quê? A santidade. E o cal, irmãos, ele não exala dele o odor que o betume exala, que é o odor do quê? De enxofre. Logo, essa unidade agrada a... Você quer ver um exemplo do que é você colocar cal na tua edificação ou não? Olha o que diz no Salmo de número 133, versículo 1 ao 3. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam e unir cal. Aí ele fala, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. O que é isso? Óleo. E quando a gente é moldado na olaria de Deus, o que vai armazenar dentro de nós é o que, irmãos? Óleo, azeite, para a glória de Deus. Como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para... Quando a gente edifica uma obra de cal, irmãos, o Deus ordena a tua bênção e a vida para... E essa unidade, você sabe como que ela é? Boa e suave para a glória de Deus. Mas cuidado, porque nem todos são a nossa mãe, nosso irmão. Quem é o meu irmão? É aquele que faz a vontade do meu. E a vontade do Pai é qual? Que eu e você vejamos o Filho e creiamos. E se o Filho é a glória de Deus e a glória está para o Oriente, irmãos, se alguém apartou, deu as costas para a glória, não é com esse que eu vou ter o quê? Unidade, porque não é meu irmão. Não é o meu irmão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, a vontade do Pai é que todos nós vejamos o Filho e creiamos. Cuidado para chamar de irmão quem não é o quê? Irmão. Cuidado para ter unidade, irmãos, com quem não é para ter unidade, porque senão o que nós vamos colocar no nosso revestimento não é cal, mas é o quê? Betume. Por isso que o Senhor diz, olha o que é um revestimento de betume, uma unidade conforme o uso do betume. 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 14 ao 18. Olha lá. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitareis e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quando a gente se prende num jugo desigual com o infiel, betume. Quando a gente se prende, ou quando a gente tem sociedade com a injustiça, betume. Quando a gente tem comunhão com as trevas, betume. Quando a gente tem concórdia com Belial, irmãos, betume. Quando a gente tem parte com o infiel, betume. Quando a gente tem consenso com os ídolos, betume. E Deus fala, sai do meio. Pelo amor de Deus, guarda algo. Deus quer habitar dentro de nós, como o texto está dizendo. Neles habitarei. Ele diz lá, ó, e entre eles o que? Andarei. Para Deus habitar dentro de nós, eu tenho que edificar algo do que? De pedra, não pode ser de tijolo.
E para Ele estar entre nós, irmãos, a unidade tem que ser a base de cal e não a base do quê? De betume. Aí Ele recebe a obra nossa. Aí Ele fala: e eu vos receberei, e eu serei para vós pais, e vós sereis para mim o quê? Filhos e filhas, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos para o versículo de número 4. Olha o que diz: e disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O que eles queriam edificar? Uma cidade e uma torre. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 18, versículo de número 10. Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em um alto refúgio. O nome do Senhor, irmãos, é a torre forte. Torre forte é o nome. E quando a gente olha lá no versículo 4 que nós lemos, olha o que ele diz lá, ó. E façamos o que? Uma cidade e uma torre que toque no cume. E façamos-nos um nome, em outras palavras. O nome que seria dado para essa torre não é o nome que foi dado sobre todo o nome. E guarda algo: para que serve uma torre numa cidade? Uma torre é para botar quem lá em cima? O guarda. E quando nós fazemos do Senhor a nossa torre forte, olha o que diz em Salmos de número 121, versículo 4 e 5, diz assim, ó: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Então guarda algo. Ele é a torre e Ele é o guarda da nossa edificação. Sudecai, Arridecou, Manai, Decantas. Quando nós edificamos ela de pedra e de cal, pronto. E Ele não tosqueneja, irmãos. Mas quando a gente coloca de tijolo e de betume, você sabe quem está lá em cima da torre? É um homem que está tomando o lugar do... Lembra da besta? E me pus sobre a areia da praia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, 10 diademas e um nome de blasfêmia. Teve exemplos disso? Quantos que vão buscar a tua redenção em Maria, vão buscar em João, vão buscar em tantos ídolos, estão colocando um nome que está sobre todo. Edificou uma torre, sabe do quê? De tijolo e de betume. Isso cheira mal. Guarda algo, irmãos. O Pai, Ele está onde? No céu, não está no céu? E a Bíblia diz, Jesus disse que ninguém vai ao Pai se não for por quem? Logo, se Ele é a torre forte, e Ele é o guarda de Israel, e essa torre queria alcançar o céu, logo não pode ser outro nome, não pode ser outra torre, porque ninguém vai ao céu se não for por quem? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus está na nossa vida, porque nós edificamos da maneira correta, a Bíblia fala: viva a liberdade que Cristo te liberta. E olha aqui como isso vai no oposto disso. Presta atenção no versículo 4, a parte B desse texto que a gente estava lendo, diz assim, olha lá, ó: para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, para que o homem estava construindo aquela cidade e aquele edifício? Para não ser o que? Espalhado. Em outras palavras, ele iria ficar num lugar o que? Restrito. E todo lugar que é restrito o espaço, esse lugar se tornou, sabe o quê? Uma prisão. Esse lugar se tornou, sabe o quê? Um cativeiro. Porque agora o homem tinha que estar recluso num espaço o quê? Confinado. E só uma jaula coloca fronteiras, coloca limites para o homem habitar. Cuidado, porque se a gente quer ser liberto, a torre tem que ser de pedra. E o revestimento tem que ser de cal. Deus havia dado uma diretriz para Noé.
que era para a descendência dele multiplicar e povoar toda a terra. Agora o homem vem e tenta reclusar o homem num espaço confinado, para que ele não venha se espalhar. Cativeiro. E quando eu falo de cativeiro, irmão, sabe do que eu lembro? Babilônia. Todo esse rodeio para vocês entenderem o que é uma obra babilônica. Segundo os estudiosos, aonde foi derrubado a Torre de Babel, lá se tornou a capital da Babilônia. E vamos olhar um pouquinho para dentro da Babilônia. Dentro da Babilônia tinha fornalhas para pegar o barro e jogar para ser queimado, assim como no texto que nós lemos. E se o homem não se curvar para os ídolos deles, ele era lançado lá. Fornos que formavam tijolos, ao invés de formar o quê? Vasos para a glória de Deus. Olha para dentro da Babilônia, tinha um rei cujo nome dele era Nabucodonosor. Ele achava que todo aquele império construído foi por causa da força do braço, e Deus fez ele beber do orvalho da terra. Porque quando ele agia daquela moda, ele estava tocando na glória de Deus. Olha para dentro da Babilônia, lá na Babilônia que dão um outro nome, irmãos, para nós. Porque essa torre queria colocar um outro nome. É só tu olhar, Daniel passou a se chamar o quê? Beltesazar. Ananias passou a se chamar o quê? Sadraque. Misael passou a se chamar o quê? Mesaque. Azarias passou a se chamar o quê? Abidnego. Tudo nome dos ídolos deles. Tudo nome de ídolos babilônicos. Aí Deus chega e fala, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aí o homem vem e põe Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Congregação Cristã, Babilônia, tijolo, betume, um monte de gente unido com aquilo e cheirando mal as narinas de Deus, porque está botando um nome que não tem que pôr. Foi lá na Babilônia que na caiadura da parede, sabe o que é caiadura? É o lugar onde tem cal. Apareceu o dedo de Deus, dando uma sentença contra o rei Belsazar, dizendo que naquela mesma noite o reino dele era passado dele. Na caiadura, irmãos, foi onde Deus revelou. Olha o que está escrito, Daniel capítulo 5, versículo 5. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam de fronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Castiçal é a luz, é a glória de Deus, é o Oriente, aonde? Na caiadura da parede, trazendo a sentença para o rei babilônico. Por favor, não constrói cano para buscar da fonte lá não. Quantas demonstrações Deus já deu para nós, que aquela água não nos convém. Estão edificando um monte de cidades e torres babilônicas, que não são para a glória. Por isso o Senhor vai dizer para mim, para você em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 21 ao 23, diz assim, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Posso fazer tudo, mas cuidado, porque nem tudo convém ao Senhor. Nem tudo edifica, nem tudo é para a glória. Olha o que aconteceu com a Torre de Babel, olha o que fala no versículo 6. E disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e agora não haverá restrições para tudo que eles intentam para fazer. Em outras palavras,
O povo estava fazendo tudo errado e não tinha ninguém que gerava dissensão com aquele povo. Estava todo mundo caminhando a passos largos, na mesma doutrina, e na mesma cultura e na mesma maneira do quê? De pensar. Já não existia mais restrições, ou seja, para eles agora tudo era o quê? Lícito. Podia fazer tudo, do jeito que querem, da forma que querem, do modo como que querem. Guarda algo, irmãos, o fato de Deus ter nos escolhido, isso não nos dá o direito de fazer da forma como nós desejamos. Deus, Ele nos escolheu para fazermos tudo segundo a tua vontade, e o teu querer é do jeito dele, e não é do nosso jeito. Esse povo já não tinha mais quem combatia o bom combate no meio deles. Esse povo já não tinha quem ia lá e pregava a verdade, entrava em juízo pela verdade. No meio desse povo já não tinha mais quem clamava por justiça. E eles estavam com todo o ânimo, produzindo uma obra que escarnecia o nome do... Por isso que eu louvo a Deus quando Deus levanta os seus profetas aqui. E Ele nos tira da zona do conforto. E Ele nos tira daquele pensamento que a gente tem, que está fazendo a gente moldar e edificar algo que é errado. Eu louvo a Deus quando Ele procede assim, o quê? No nosso meio. E por fim, irmãos, olha o que diz o versículo 7 do texto que nós lemos. Ele diz, Deus falando, eia, desçamos e confundamos a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Sabe o que Deus fez ou não? Ele desceu no meio daquela habitação. Mas sabe para trazer o quê? Confusão, para dividir o reino. Porque na confusão são pessoas que não têm o mesmo entendimento, não falam mais a mesma língua. E por quê? Porque um reino dividido, ele não subsiste. E mais, quando desceu em Babel, observa que eles começaram a falar o quê? Outras línguas. Cuidado, tá? Porque nem todo mundo que fala língua estranha fala línguas que são oriundas do Espírito Santo. Guarda algo, olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. O que fala língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica o quê? A igreja. Aquela língua desconhecida que eles estavam falando era uma língua que não era para edificação, mas era para destruição daquela obra que eles haviam edificado. Todo que é batizado com o Espírito Santo, irmãos, fala língua estranha, mas nem todo que fala língua estranha está falando através do Espírito Santo. Guarda algo. Quando foi para vir o revestimento de poder, o Senhor falou, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jerusalém está edificado sobre o que, irmãos? Os montes. Ficar em Jerusalém é estar sobre os montes. Aí sim vem o revestimento de poder. Mas habitar no vale, irmãos, quando desce ali uma manifestação de língua estranha, aquela manifestação não é oriunda do Espírito Santo. Quando Deus desceu em Pentecostes e batizou aquele povo em línguas estranhas, o pessoal falava na mesma língua, a mesma fala, ou seja, o mesmo entendimento, o mesmo compreendimento, só que em idiomas o quê? Diferentes. Esses aqui não. Falava outras línguas dos outros povos, mas não estavam falando a mesma coisa. Não era o mesmo entendimento, não era o mesmo compreendimento. Pastor, como é que eu sei se quem está falando em línguas estranhas está falando pelo Espírito Santo? Você está aprendendo agora. Dá uma olhada para a torre. É de pedra ou de tijolo? É de cal ou de betume? Qual é o nome que está sobre todo o nome? Vem aquilo que edifica, vem trazer liberdade? Vem libertar? Ou vem colocar fronteiras, restringir o povo num espacinho, num domínio daquele que está ali sobre aquela torre? Por isso eu deixo aqui 4 perguntinhas para nós nessa noite. Em que caminho nós temos trilhado? Nós estamos indo em direção ao Oriente ou nós estamos nos afastando do Oriente? O que é que nós temos, ou melhor, onde é que nós temos habitado? Nós temos habitado no vale ou nós temos habitado sobre os montes?
O que é que nós temos nos tornado? Nós nos tornamos como vasos na mão do oleiro, que habita a excelência do poder dele, ou nos tornamos tijolos, homens imutáveis, quadrados, duros por dentro e por... Que tipo de edificação nós temos realizado para Deus? É de tijolo ou de pedra? É de betume ou de cal? Que tipo de edificação? E aqui eu finalizo com esse último versículo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória. Essa é a engenharia civil de Deus. Ezequias, quando Deus falou, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Você sabe para onde ele virou Ezequias? Para a parede. Por que ele virou para a parede? Para saber que tipo de edificação ele estava construindo para Deus. Para saber se aquilo era de pedra ou se aquilo era de tijolo. Se aquilo era de cal ou se aquilo era de betume. Aí depois a Bíblia diz que ele faz a oração dele. E ele fala, lembra-te, Senhor. E se tem uma coisa, irmãos, que Deus, pode acontecer o que for, mas Deus não esquece. A Bíblia diz, pode uma mãe se esquecer do teu filho. Todavia o Senhor jamais se esqueceria de nós. Aí ele falou, lembra-te, Senhor, que eu andei em verdade, de coração sincero e fazendo o que é reto aos teus. Sabe o que ele falou? A minha parede, Senhor, é de pedra, tá? Porque tem verdade e tem sinceridade de coração. E eu fiz o que é reto. E não me tive sociedade com o rei da Assíria, que eram os inimigos naqueles tempos. Irmãos, quando Deus levanta o profeta para nos conflitar, sabe, tem muita gente que fica assim, eu estou passando por isso porque fizeram uma obra de macumba para mim, vai olhar para a parede. Eu estou passando por isso por causa da minha mãe, do meu filho, do meu irmão, vai olhar para a parede, vai ver que tipo de parede está o quê? Edificando. Você pode ter certeza, aonde tem betume, rachaduras o quê? Aparecem facilmente. Aonde tem cal, não tem rachadura. Por isso, quer comais, quer bebais, quer façais quaisquer outras coisas, faça tudo para a glória. Ezequias desceu à sepultura em paz e Deus destituiu todos os inimigos dele, porque naquela postura dele, ele mostrou que quem era a torre forte dele era o Senhor e quem era o guarda da vida dele era o Senhor. E as lágrimas que ele derramou não foram lágrimas de crocodilo, foram lágrimas sinceras diante do Senhor, porque Deus disse, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Adianta chorar, tem tanta gente chorando com parede de tijolo e com revestimento do quê? Lágrima de crocodilo, vai chorar até morrer. E ainda está cheirando mal as narinas do Senhor. Deus não vê as lágrimas e não recebe a oração, porque o perfume que exala daquela postura não agrada a Deus. Mas quando a gente edifica o que é correto, e a gente chora com sinceridade porque edificamos o que é correto, Deus reverte a nossa sentença de morte, como reverteu na vida de Ezequias, traz paz até os últimos dias na vida dele, destituindo todos os inimigos dele. Amém, irmãos? Glórias a Deus. O homem faz uma obra de tijolo e depois vai chorar. Faz a de pedra e depois chora para tu ver se Deus não entra como um socorro bem presente naquele momento. Então vigia muito bem. Amizades. É meu amigo. É meu primo, é minha prima, é meu tio, é minha tia. Que obra eles estão edificando, seus amigos? É de pedra ou de tijolo? Vai ter unidade com tijolo, irmãos? Betume? Não tem jeito. Por isso que o Senhor falou, sai do meio da tua parentela, falou para Abraão, e vai para uma terra que eu vou te mostrar.
e far-te-ei uma bênção. Às vezes vai nos levar, irmãos, a sair do meio, sabe de quem? Dos nossos. E você sabe aonde que Abraão vivia? Na casa de teu pai Terá. E o teu pai Terá morava, sabe aonde? Em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus? Babilônia. Terra babilônica. E Deus falou, sai daí, Abraão, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Se vocês soubessem como fica bom e suave quando a gente só tem unidade com irmãos que são aqueles que fazem a vontade do Pai, vocês não têm noção. Deus quer habitar dentro de nós e morar do nosso, que destituamos todos os tijolos e destituamos da nossa vida todos os betumes e edifiquemos pedras com cal para a glória de Deus, amém? Peço muita atenção da igreja, porque o que Deus revelou é muito profundo, é muito profundo, amém? Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 1 ao número 9 diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam num vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e agora não haverá restrições para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. Amém? Presta atenção, quando nós lemos esse texto, nós observamos um povo que estava num processo de edificação de uma cidade e de uma torre. Obra essa que Deus teve que intervir e parar. Obra essa que Deus teve que intervir e cessar, colocar um fim. E por quê? Olha comigo o que está escrito em Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 28 ao 30, diz assim, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? O que eles iam edificar aqui na parábola? E o que estavam edificando lá em Babel? Aí vem comigo. Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde. Então guarda algo, a Torre de Babel foi uma obra escarnecedora, porque o homem começou a edificar, mas não pôde. Deus interviu, Deus fez questão de envergonhar aquele povo. Deus fez questão de colocar as tuas mãos fortes e mostrar que Ele é Senhor sobre todo o curso dessa terra de viventes. E por que Deus faz isso? Olha o que está escrito, meus amados, em Atos capítulo 5, versículo 38 ao 39, diz assim, e agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os,
Porque se este conselho, ou se esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Logo, aquela obra, aquela torre que estava sendo edificada, Sudecai, Arridecou, Manai, Decantas, não era uma obra de Deus, era uma obra do quê? De homens, irmãos. E aí a primeira pergunta que eu faço, ou o primeiro exame que eu deixo para todos nós que a gente deve fazer se perguntando a si mesmo como é que eu sei se a obra que eu estou edificando é para Deus, é uma obra de Deus na minha vida, ou se a obra que eu estou edificando é uma obra de homens e para homens. E é isso que nós vamos estudar. A Torre de Babel, bem como aquela cidade, o modo como os homens estavam edificando, não era uma edificação para Deus, e não era uma edificação para a glória, mas era uma edificação de homens. Vamos lá para o texto. Olha como que começa dizendo no versículo 1 que nós lemos. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Então presta atenção. O povo vivia numa mesma língua e numa mesma... A boca fala o que o coração está o quê? Logo aquele povo estava falando e sendo moldados ou moldados segundo os mesmos entendimentos e os mesmos compreendimentos. E o acontecimento que antecedeu a queda da Torre de Babel, ou a destituição da obra de Babel, foi a obra que Deus fez através do ministério de Noé, foi o dilúvio. Deus destituiu da face da terra todo homem mau e perverso aos seus olhos. Toda uma geração má e perversa ele destituiu. Então tudo aquilo que se opunha contra Deus nessa terra de viventes, o dilúvio dizimou, tirou. E nesse momento que Deus dizimou, o Senhor falou para Noé e para a nação dele, que era para eles irem e multiplicai-vos. E eles estavam se multiplicando. E nesse processo todos eles eram de uma mesma fala e de uma mesma língua, ou seja, tinham todos o mesmo entendimento e tinham todos a mesma intenção de corar, e isso era bom para Deus. E isso agradava a Deus. Mas aí vem o versículo 2, olha o que diz o versículo 2. Aí tem a primeira parte que diz assim, e aconteceu que, pelo amor de Deus, irmãos, a gente está fazendo o que é reto aos olhos do Senhor, o que é bom aos olhos do Senhor, não deixa nada acontecer de diferente, não deixa nada. Algo mudou o curso, algo mudou como as coisas estavam acontecendo. E o que mudou? Olha o que diz lá, e aconteceu quem? Partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. A primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Partindo eles do Oriente. Então, ou seja, eles estavam no Oriente e saíram do Oriente. Mas o que tem no Oriente, igreja? Olha o que está escrito em Ezequiel, Sudecai, Arridecou, Manai, Decantas, capítulo 43, versículo de 1 ao 2, diz assim, Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. Olha lá. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. A sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Se o homem partiu do Oriente, ele abandonou o Oriente. E quem que está no Oriente? É a glória de Deus. Pronto, o homem se afastou da glória. E quando a gente parte do Oriente, a gente abandona, ou deixa, ou perde a glória de Deus. Quando a gente parte do Oriente, olha o que o texto que a gente acabou de ler diz, que a voz dele é uma voz de muitas, e a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus, rios de águas vivas fluem do ventre. Então quem parte do Oriente já não ouve mais o que o Espírito diz às igrejas.
Quem parte do Oriente, olha o que diz o texto, ó, e a terra resplandeceu por causa da sua glória, ou seja, agora já não habita mais na luz e começa a habitar onde? Nas trevas. Irmãos, e quem é a glória de Deus? Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo do número 8 ao 11. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Guarda esse versículo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para o que, irmãos? Para a glória de Deus. Então quem é a glória de Deus? É o Filho. Logo esse povo partiu do Oriente para se reunir, irmãos, como cidades, como igrejas, por exemplo, só que não para contemplar a glória. E se aconteceu, não vamos deixar na nossa vida. Qual é o propósito de nós estarmos reunidos como igreja hoje? É ver o Filho e crer. Esse é o caminho do Oriente. O caminho que é estreito, que nos conduz até os céus. Então, primeiro, para eles começarem a edificar uma obra que é uma obra de homens e não uma obra de Deus, eles se apartaram ou partiram de lá, eles se distanciaram de Deus. E olha onde eles foram habitar, irmãos, olha o que o texto diz lá. E habitaram aonde? No vale de Sinar. Guarda algo no coração. Vale não é lugar de habitação, vale é lugar de passagem, mas nunca para a gente o quê? Habitar. E por quê? Dá uma olhada para tu ver, olha o que está escrito em Ageu, capítulo de número 1, versículo 7 e 8, diz assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o quê? Os vossos caminhos. E lá em cima nós vimos que no caminho do Oriente está o quê? A glória de Deus. Então considera o caminho. Aí ele diz, olha lá, subi ao monte. Eles estavam aonde agora? Num vale, o oposto. Ele fala lá, ó, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei. Olha lá, e serei glorificado, diz o Senhor. No vale não busca madeira, irmãos. No vale não se edifica casa. Algo que glorifica quem? O Senhor. Por isso que em Ageu capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim, olha lá, ó: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Todo mundo gosta, irmãos, de olhar para esse versículo e falar: a glória da segunda casa vai ser melhor que a da primeira, vai ser maior, vai ser melhor, vai ser mais abundante. Tá, mas nós estamos no caminho do Oriente? Nós estamos com a vida sobre os montes? Porque se não estivermos no caminho do Oriente, com os olhos o tempo todo voltado para o Oriente e trilhando em direção ao Oriente, a glória da segunda casa nunca vai ser maior do que a primeira. Porque sabe o que vai vir para nós? Foi-se a glória de Israel. Guarda algo, se no Oriente está a glória de Deus, logo se eu partir do Oriente, significa que eu dei as costas para o Oriente. Nunca demos as costas para Deus. E se a glória de Deus é o nosso Senhor Jesus, e Jesus é o verbo de Deus, toda vez que a gente vai fazer algo que não está em conformidade com as Escrituras Sagradas, nós partimos do Oriente, nós demos as costas para o Oriente. E aí, irmãos, esse tipo de obra torna-se uma obra de homens e não uma obra edificada por... Só que olha onde que eles habitaram, num vale que se chamava o quê? Sinar. Sabe o que significa esse nome Sinar?
2 rios. E quando eu olho para esse termozinho, 2 rios, irmãos, não tem como eu não lembrar da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela era morna, porque a igreja de Laodiceia, ela canalizava água de 2 rios. Um rio que saía de Hierápolis, e as águas desse rio eram águas quentes. E um outro rio que saía de Colossos, uma cidade que chamava Colossos, e essas águas eram frias. Como Laodiceia não tinha rio, ele tinha que canalizar um rio até chegar na cidade deles. E aí ele buscava água em Colossos e buscava água em Hierápolis. Uma era quente e a outra era fria. Juntava água quente com água fria, virava uma água morna. Pelo amor de Deus. O que tem de gente construindo seus caninhos e indo buscar na fonte errada? Vem na igreja e bebe água quente. Sai daqui, canaliza e vai beber água aqui fria, morno, o tempo todo morno. Quantos pedidos, irmãos, para colocar dentro da igreja que canaliza água aqui fria e joga lá. Examina aí, água fria, pelo amor de Deus. Cuidado de onde estão canalizando água, porque vai parar no Vale de Sinar, vai perder nível espiritual, porque se viesse só água quente, o nível era alto. Começou a entrar água gelada, vai mornando, vai perdendo nível, vai parar onde, irmãos? No vale, lá no Vale de Sinar. E aí vai começar a edificar uma obra, irmãos, que não é uma obra para Deus, mas é uma obra do quê? De homens. Pelo amor de Deus. De uma mesma fonte não pode jorrar 2 tipos, não pode jorrar 2 tipos de águas. Quantas vezes o Senhor fica, sai do meio, não vai lá jogar o caninho lá e puxar água de lá, e puxa, irmão, e vem que nem uma bomba, puxando água aqui o tempo. Destitui esse encanamento, destitui essa tubulação, deixa só um rio. Você sabe o que isso nos leva? Lembra de uma nação onde Elias se levantou e falou, até quando cocheareis em dois pensamentos, ou seja, 2 fontes de água, 2 rios chegando aonde? Na cabeça. Morno, olha lá, 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis em 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe responde. Ou seja, por que não respondeu nada? Porque estava cocheando em 2, estava bebendo das 2 fontes, não seguia ninguém. Se o que ensina dentro da casa de oração, irmãos, vem de Deus, segue. Mas se o que estão aprendendo aí fora é o que é, segue lá. E fecha a torneira aqui, bebe lá. Porque se misturar os 2, Deus faz o quê? Vomita. Está na hora, irmãos, e nós nos o quê? Amadurecemos. Porque se ficar cocheando em 2 pensamentos, triste coisa é quando o Senhor bradar dos seus altos céus, porque essa edificação não vai ficar de pé. Então olha o que aconteceu com esse povo. Ele deu as costas para a glória de Deus, foi habitar num vale para ter acesso a 2 fontes de águas que deixavam o povo ser o quê? Mornos aos olhos do Senhor. Toda vez que a gente faz isso, irmãos, nós vamos começar agora a edificar uma obra nesse nível de detalhes que nós vamos aprender agora. Olha o que diz o versículo 3, leiam comigo. Eia, façamos os tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por... A primeira palavrinha que ele disse ali, eia, sabe o que essa palavrinha é? É uma expressão que demonstra, sabe o que? Ânimo. E quando a gente olha esse texto todo que a gente leu lá de Gênesis, você vai ver essa palavrinha eis falando ali no versículo 3 e 4, pode ver lá? Eia, é o homem falando, e a gente vai ver lá no versículo 7, Deus falando a mesma expressão, eia. Em outras palavras, o homem se alegrou, irmãos, para fazer algo que escarnecia aos olhos do Senhor. Isso que é o mais triste ainda. O homem começou a sentir prazer
Ele começou a sentir ânimo para fazer aquilo que não agradava a Deus. Mas eu digo uma coisa também: o mesmo ânimo que o homem botou para edificar, Deus colocou mais para destituir e para a glória dele. Ele também falou: eia, nunca tenhamos bom ânimo para fazer uma obra que desagrada a Deus, mas que sempre venhamos ter bom ânimo, porque o Senhor falou para Josué: Josué, esforça-te e tende o quê? Bom ânimo para fazer aquilo que Deus havia o quê? Designado ele para fazer. É nisso que a gente tem que se esforçar, é nisso que a gente tem que ter bom ânimo. A gente não tem que ter bom ânimo para fazer aquilo que desagrada ao nome do nosso Senhor. Esse povo afastou-se da glória, foi habitar num vale, no lugar onde tinha 2 fontes de água, e se alegrou em começar a edificar uma obra que desagradava aos olhos do Senhor. E olha como que começava essa obra, irmãos. Olha o que diz na parte A desse versículo 3 que nós lemos lá, ó. Façamos tijolos e o quê? E queimemo-los. Presta atenção, qual que é a matéria-prima de um tijolo? Barro. E aonde que se forma um tijolo? Na olaria. Em outras palavras, o homem agora começa a querer fazer o papel do oleiro, que ao invés de formar vasos cheios do poder de Deus, irmãos, começa a formar um monte do quê? De tijolos, homens que são quadrados, que são duros por fora, duros por dentro, irmãos, e que não habita um pingo de azeite, sudecaia, ridecou, manai, decantas, no teu interior, na tua essência. E você sabe por que queima, irmãos? Porque a partir do momento que ele queima, o barro já não pode mais ser o quê? Moldado. Porque enquanto ele está úmido, ele está molhado, ele é moldável. Ou seja, faz pessoas que não mudam, pessoas imutáveis, que não ouvem o que o Espírito diz à igreja, porque agora se apartou da glória e não dá ouvido mais às muitas águas. Homens duros por fora, duros por dentro, quadrados e sem a unção de Deus. E olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos do quê? De barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de... Quando a gente entra na olaria certa, irmãos, para aprender com o Espírito de Deus, para deixar Ele nos instruir na sua boa vontade, Ele vai formar nós vasos de barro, aonde dentro deles vai apresentar o que é a excelência do poder, a unção do Senhor, que é a palavra de habitar dentro desses vasos. Cuidado, para não sermos moldados segundo a vontade de homens e não segundo a vontade de... Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 7 ao 9, diz assim, ó: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Quando a gente aprende doutrinas de homens, a gente vira tijolos, irmãos, e não vasos para a glória de Deus. E olha que tremendo, esse povo se aproximava do Senhor com a sua boca e honrando com os seus. Era um povo de uma mesma língua e de uma mesma... E olha que tremendo, quando a gente vai lá no versículo 4, parte A somente, do texto da Torre de Babel, olha o que diz assim, ó: e disseram: eia, edificamos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque o quê? Os céus, ou seja, se aproxime dos céus, ou seja, chegam diante do Senhor, se aproximam com sua boca, entendeu, né? E me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tijolos queimados, que deram a gosta para a glória de Deus,
que foram habitar num vale, numa terra que tem duas fontes. O interior é duro. E se tem uma coisa, irmãos, que Deus fala que Ele se agrada de um coração quebrantado, um tijolo não recebe azeite. Um tijolo não deixa o azeite entrar dentro dele. Um tijolo não armazena azeite. Um tijolo não recebe de bom grado a palavra, porque é isso que a gente passa. A gente não passa de barros que pode ser moldados por Deus para a sua glória, ou pode ser moldado por homens. Continuando aquele mesmo texto que a gente estava lendo, presta atenção. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por... Na hora de edificar, sabe o que eles fizeram? Aonde era para pôr pedra, eles puseram o quê? Tijolo. Aonde era para pôr cal, você sabe o que eles colocaram? Betume. Em outras palavras, irmãos, quem é a pedra? O que simboliza a pedra? Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 21, versículo 42. Diz assim, ó. Disse-lhe Jesus, nunca lestes nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? E o que esses edificadores estavam fazendo? Rejeitando o que? A pedra, para colocar o que ali? Tijolo, tá entendendo? Esta foi posta por cabeça de ângulo, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhosa aos nossos olhos. Em outras palavras, o homem começa a tocar na glória, o homem começa a querer ocupar o lugar do Senhor, o homem começa a querer dividir a glória de Deus. Você sabe que é o mais triste de tudo isso, irmãos? Quando eu olho para a pedra, Deus revelou para Moisés, numa pedra, as duas tábuas do testemunho. Olha o que está escrito em Êxodo. E deu a Moisés, quando acabado de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedras escrita pelo dedo de Deus. Quando a gente não edifica algo de pedra, isso significa que a gente já não armazena mais no nosso fundamento a palavra de... E se tem uma coisa que Deus mandou colocar dentro da arca, irmãos, são as tábuas do testemunho. Uma arca de Deus tem que carregar as pedras que Deus escreveu com a sua própria mão, a lei dele, os seus mandamentos. Quando eu olho para a pedra, Josué, quando entrou na terra prometida, ele teve que edificar um altar do quê? De pedra. Elias, antes de invocar a presença, a glória de Deus, ele teve que edificar, irmãos, um altar de pedra. Davi, quando ele desceu no vale para guerrear contra Golias, ele foi buscar, irmãos, foram pedras lá no ribeiro de água para destituir aquele gigante na vida dele. Jacó, quando saiu da casa dos seus pais e foi parar no deserto, ele dormiu e fez de uma pedra um travesseiro, e ali ele derramou o azeite e falou que aquele lugar era a morada de Deus, o altar de Deus, a casa de Deus. Em Salmos de número 18, versículo 2, só a parte A diz assim, ó: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. A Bíblia diz que aquele que edifica a tua casa sobre uma rocha, irmãos, pode descer as chuvas, pode correr os rios, pode assoprar, irmãos, os ventos, mas esta casa não cai. Sudecai, ardecou, manai de cantos. E o homem insiste em edificar coisas de tijolo, ao invés de fazer as coisas do quê? De pedra. Troca a pedra por tijolos, troca as doutrinas que são oriundas de Deus por doutrinas e preceitos que são do quê? De homens. Misericórdia, meus amados. Olhamos o que nós estamos edificando, olha para os nossos fundamentos de vida e veja se na nossa edificação que nós estamos pondo é pedra ou nosso altar está em conformidade, porque as pedras serviam para edificar o altar. Temos os fundamentos na palavra de Deus, porque a lei e os mandamentos não foi dado para ser abirrogado, mas para ser o quê? Cumprido. Estão ali na pedra. Cuidado para a gente não fazer da nossa edificação uma obra de tijolo ao invés de uma obra de pedra. Continuando.
E o betume foi colocado no lugar do quê? Do cal. Para que servia o betume e servia o cal? Nesse caso, o betume aqui servia para unir tijolo com... E o cal servia para unir pedra com... E olha que interessante, quando a gente olha para o betume, qual que é a cor do betume? Preto. Ele é escuro, irmão, que nem o asfalto. E olha para o odor que vem do betume. O betume, ele tem um elemento ali na composição química dele, que é o enxofre. Ele cheira mal. Logo, quando existe uma unidade com isso, irmãos, pronto, nós nos revestimos do quê? De betume. Essa unidade começa a subir a Deus como um perfume que não agrada as narinas do Senhor. E é escuro, preto. A cor preta na Bíblia faz alusão ao quê? A falta de santidade. Quando a gente olha para o cal ele é totalmente o quê? O oposto. Ele é branco, fazendo alusão ao quê? A santidade. E o cal, irmãos, ele não exala dele o odor que o betume exala, que é o odor do quê? De enxofre. Logo, essa unidade agrada a... Você quer ver um exemplo do que é você colocar cal na tua edificação ou não? Olha o que diz no Salmo de número 133, versículo 1 ao 3. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam e unir cal. Aí ele fala... É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. O que é isso? Óleo. E quando a gente é moldado na olaria de Deus, o que vai armazenar dentro de nós é o que, irmãos? Óleo, azeite, para a glória de Deus. Como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para... Quando a gente edifica uma obra de cal, irmãos, o Deus ordena a tua bênção e a vida para... E essa unidade, você sabe como que ela é? Boa e suave para a glória de Deus. Mas cuidado, porque nem todos são a nossa mãe e nosso irmão. Quem é o meu irmão? É aquele que faz a vontade do meu. E a vontade do Pai é qual? Que eu e você vejamos o Filho e creiamos. E se o Filho é a glória de Deus e a glória está para o Oriente, irmãos, se alguém apartou, deu as costas para a glória, não é com esse que eu vou ter o quê? Unidade, porque não é meu irmão. Não é o meu irmão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. A vontade do Pai é que todos nós vejamos o Filho e creiamos. Cuidado para chamar de irmão quem não é o quê? Irmão. Cuidado para ter unidade, irmãos, com quem não é para ter unidade, porque senão o que nós vamos colocar no nosso revestimento não é cal, mas é o quê? Betume. Por isso que o Senhor diz, olha o que é um revestimento de betume, uma unidade conforme o uso do betume. 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 14 ao 18. Olha lá. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitareis e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quando a gente se prende num jugo desigual com o infiel, betume. Quando a gente se prende, ou quando a gente tem sociedade com a injustiça, betume. Quando a gente tem comunhão com as trevas, betume. Quando a gente tem concórdia com Belial, irmãos, betume. Quando a gente tem parte com o infiel, betume.
Quando a gente tem consenso com os ídolos, betume. E Deus fala, sai do meio. Pelo amor de Deus, guarda algo. Deus quer habitar dentro de nós, como o texto está dizendo. Neles habitarei. Ele diz lá, e entre eles o que? Andarei. Para Deus habitar dentro de nós, eu tenho que edificar algo do quê? De pedra, não pode ser de tijolo. E para Ele estar entre nós, irmãos, a unidade tem que ser a base de cal e não a base do quê? De betume. Aí Ele recebe a obra nossa. Aí Ele fala, e eu vos receberei, e eu serei para vós pais, e vós sereis para mim o quê? Filhos e filhas, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos para o versículo de número 4. Olha o que diz. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O que eles queriam edificar? Uma cidade e uma torre. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 18, versículo de número 10. Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em um alto refúgio. O nome do Senhor, irmãos, é a torre forte. Torre forte é o nome. E quando a gente olha lá no versículo 4 que nós lemos, olha o que ele diz lá, e façamos o quê? Uma cidade e uma torre que toque no cume, e façamos-nos um nome, em outras palavras. O nome que seria dado para essa torre não é o nome que foi dado sobre todo o nome. E guarda algo, para que serve uma torre numa cidade? Uma torre é para botar quem lá em cima? O guarda. E quando nós fazemos do Senhor a nossa torre forte, olha o que diz em Salmos de número 121, versículo 4 e 5, diz assim, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita, então guarda algo. Ele é a torre, e Ele é o guarda da nossa edificação, Sudecai, Ardecou, Manai, Decantas, quando nós edificamos ela de pedra e de cal, pronto. E Ele não tosqueneja, irmãos, mas quando a gente coloca de tijolo e de betume, você sabe quem está lá em cima da torre? É um homem que está tomando o lugar lembra da besta? E me pus sobre a areia da praia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, 10 diademas e um nome de blasfêmia. Teve exemplos disso? Quantos que vão buscar a tua redenção em Maria, vão buscar em João, vão buscar em tantos ídolos, estão colocando um nome que está sobre todo. Edificou uma torre, sabe do quê? De tijolo e de betume. Isso cheira mal. Guarda algo, irmãos. O Pai, Ele está onde? No céu, não está no céu? E a Bíblia diz, Jesus disse que ninguém vai ao Pai se não for por quem? Logo, se Ele é a torre forte, e Ele é o guarda de Israel, e essa torre queria alcançar o céu, logo não pode ser outro nome, não pode ser outra torre, porque ninguém vai ao céu se não for por quem? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus está na nossa vida, porque nós edificamos da maneira correta, a Bíblia fala, viva a liberdade que Cristo te liberta. E olha aqui como isso vai no oposto disso. Presta atenção no versículo 4, a parte B desse texto que a gente estava lendo, diz assim, olha lá, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, para que o homem estava construindo aquela cidade e aquele edifício? Para não ser o que? Espalhado. Em outras palavras, ele iria ficar num lugar o que? Restrito. E todo lugar que é restrito o espaço, esse lugar se tornou, sabe o que? Uma prisão. Esse lugar se tornou, sabe o que? Um cativeiro. Porque agora o homem tinha que estar recluso num espaço que?
confinado. E só uma jaula coloca fronteiras, coloca limites para o homem habitar. Cuidado, porque se a gente quer ser liberto, a torre tem que ser de pedra. E o revestimento tem que ser de cal. Deus havia dado uma diretriz para Noé, que era para a descendência dele multiplicar e povoar toda a terra. Agora o homem vem e tenta reclusar o homem num espaço confinado, para que ele não venha se espalhar. Cativeiro. E quando eu falo de cativeiro, irmão, sabe do que eu lembro? Babilônia. Todo esse rodeio para vocês entenderem o que é uma obra babilônica. Segundo os estudiosos, aonde foi derrubado a Torre de Babel, lá se tornou a capital da Babilônia. E vamos olhar um pouquinho para dentro da Babilônia. Dentro da Babilônia tinha fornalhas para pegar o barro e jogar para ser queimado, assim como no texto que nós lemos. E se o homem não se curvar para os ídolos deles, ele era lançado lá. Fornos que formavam tijolos, ao invés de formar o quê? Vasos para a glória de Deus. Olha para dentro da Babilônia, tinha um rei cujo nome dele era Nabucodonosor. Ele achava que todo aquele império construído foi por causa da força do braço, e Deus fez ele beber do orvalho da terra. Porque quando ele agia daquela moda, ele estava tocando na glória de Deus. Olha para dentro da Babilônia, lá na Babilônia, que dão um outro nome, irmãos, para nós. Porque essa torre queria colocar um outro nome. É só tu olhar, Daniel passou a se chamar o quê? Beltesazar. Ananias passou a se chamar o quê? Sadraque. Misael passou a se chamar o quê? Mesaque. Azarias passou a se chamar o quê? Abidnego. Tudo nome dos ídolos deles. Tudo nome de ídolos babilônicos. Aí Deus chega e fala: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aí o homem vem e põe Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Congregação Cristã. Babilônia, tijolo, betume, um monte de gente unido com aquilo e cheirando mal as narinas de Deus, porque está botando um nome que não tem que pôr. Foi lá na Babilônia que na caiadura da parede, sabe o que é caiadura? É o lugar onde tem cal. Apareceu o dedo de Deus, dando uma sentença contra o rei Belsazar, dizendo que naquela mesma noite o reino dele era passado dele. Na caiadura, irmãos, foi onde Deus revelou. Olha o que está escrito, Daniel capítulo 5, versículo 5. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam de fronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Castiçal é a luz, é a glória de Deus, é o Oriente, aonde? Na caiadura da parede, trazendo a sentença para o rei babilônico. Por favor, não constrói cano para buscar da fonte lá não. Quantas demonstrações Deus já deu para nós, que aquela água não nos convém. Estão edificando um monte de cidades e torres babilônicas, que não são para a glória. Por isso o Senhor vai dizer para mim e para você em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 21 ao 23, diz assim, ó: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Posso fazer tudo, mas cuidado, porque nem tudo convém ao Senhor.
Nem tudo edifica, nem tudo é para a glória. Olha o que aconteceu com a Torre de Babel, olha o que fala no versículo 6. E disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e agora não haverá restrições para tudo que eles intentam para fazer. Em outras palavras, o povo estava fazendo tudo errado, e não tinha ninguém que gerava dissensão com aquele povo. Estava todo mundo caminhando a passos largos, na mesma doutrina, na mesma cultura e na mesma maneira do quê? De pensar. Já não existia mais restrições, ou seja, para eles agora tudo era o quê? Lícito. Podia fazer tudo, do jeito que querem, da forma que querem, do modo como que querem. Guarda algo, irmãos, o fato de Deus ter nos escolhido, isso não nos dá o direito de fazer da forma como nós desejamos. Deus, Ele nos escolheu para fazermos tudo segundo a tua vontade, o teu querer é do jeito dele e não é do nosso jeito. Esse povo já não tinha mais quem combatia o bom combate no meio deles. Esse povo já não tinha quem ia lá e pregava a verdade, entrava em juízo pela verdade. No meio desse povo já não tinha mais quem clamava por justiça. E eles estavam com todo o ânimo, produzindo uma obra que escarnecia o nome do... Por isso que eu louvo a Deus quando Deus levanta os seus profetas aqui. E Ele nos tira da zona do conforto. E Ele nos tira daquele pensamento que a gente tem, que está fazendo a gente moldar e edificar algo que é errado. Eu louvo a Deus quando Ele procede assim, o quê? No nosso meio. E por fim, irmãos, olha o que diz o versículo 7 do texto que nós lemos. Ele diz, Deus falando: eia, desçamos e confundamos a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Sabe o que Deus fez ou não? Ele desceu no meio daquela habitação. Mas sabe para trazer o quê? Confusão. Para dividir o reino. Porque na confusão são pessoas que não têm o mesmo entendimento, não falam mais a mesma língua. E por quê? Porque um reino dividido, ele não subsiste. E mais, quando desceu em Babel, observa que eles começaram a falar o quê? Outras línguas. Cuidado, tá? Porque nem todo mundo que fala língua estranha fala línguas que são oriundas do Espírito Santo. Guarda algo, olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. O que fala língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica o quê? A igreja. Aquela língua desconhecida que eles estavam falando era uma língua que não era para edificação, mas era para destruição daquela obra que eles haviam edificado. Todo que é batizado com o Espírito Santo, irmãos, fala língua estranha. Mas nem todo que fala língua estranha está falando através do Espírito Santo. Guarda algo. Quando foi para vir o revestimento de poder, o Senhor falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jerusalém está edificado sobre o que, irmãos? Os montes. Ficar em Jerusalém é estar sobre os montes. Aí sim vem o revestimento de poder. Mas habitar no vale, irmãos, quando desce ali uma manifestação de língua estranha, aquela manifestação não é oriunda do Espírito Santo. Quando Deus desceu em Pentecostes e batizou aquele povo em línguas estranhas, o pessoal falava na mesma língua, a mesma fala, ou seja, o mesmo entendimento, o mesmo compreendimento, só que em idiomas o quê? Diferentes. Esses aqui não. Falava outras línguas dos outros povos, mas não estavam falando a mesma coisa. Não era o mesmo entendimento, não era o mesmo compreendimento. Pastor, como é que eu sei se quem está falando em línguas estranhas está falando pelo Espírito Santo? Você está aprendendo agora. Dá uma olhada para a torre. É de pedra ou de tijolo? É de cal ou de betume? Qual é o nome que está sobre todo nome? Vem aquilo que edifica, vem trazer liberdade? Vem libertar? Ou vem colocar fronteiras, restringir o povo num espacinho, num domínio daquele que está ali sobre aquela torre?
Por isso eu deixo aqui 4 perguntinhas para nós nessa noite. Em que caminho nós temos trilhado? Nós estamos indo em direção ao Oriente ou nós estamos nos afastando do Oriente? O que é que nós temos, ou melhor, onde é que nós temos habitado? Nós temos habitado no vale ou nós temos habitado sobre os montes? O que é que nós temos nos tornado? Nós nos tornamos como vasos na mão do oleiro, que habita a excelência do poder dele, ou nos tornamos tijolos, homens imutáveis, quadrados, duros por dentro e por... Que tipo de edificação nós temos realizado para Deus? É de tijolo ou de pedra? É de betume ou de cal? Que tipo de edificação? E aqui eu finalizo com esse último versículo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória. Essa é a engenharia civil de Deus. Ezequias, quando Deus falou, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Você sabe para onde ele virou Ezequias? Para a parede. Por que ele virou para a parede? Para saber que tipo de edificação ele estava construindo para Deus. Para saber se aquilo era de pedra ou se aquilo era de tijolo. Se aquilo era de cal ou se aquilo era de betume. Aí depois a Bíblia diz que ele faz a oração dele. E ele fala, lembra-te, Senhor. E se tem uma coisa, irmãos, que Deus, pode acontecer o que for, mas Deus não esquece. A Bíblia diz, pode uma mãe se esquecer do teu filho, todavia o Senhor jamais se esqueceria de nós. Aí ele falou, lembra-te, Senhor, que eu andei em verdade, de coração sincero e fazendo o que é reto aos teus. Sabe o que ele falou? A minha parede, Senhor, é de pedra, tá? Porque tem verdade e tem sinceridade de coração. E eu fiz o que é reto. E não me tive sociedade com o rei da Assíria, que eram os inimigos naqueles tempos. Irmãos, quando Deus levanta o profeta para nos conflitar, sabe, tem muita gente que fica assim, eu estou passando por isso porque fizeram uma obra de macumba para mim. Vai olhar para a parede. Eu estou passando por isso por causa da minha mãe, do meu filho, do meu irmão. Vai olhar para a parede, vai ver que tipo de parede está o quê? Edificando. Você pode ter certeza. Aonde tem betume, rachaduras o quê? Aparecem facilmente. Aonde tem cal, não tem rachadura. Por isso, quer comais, quer bebais, quer façais quaisquer outras coisas, faça tudo para a glória. Ezequias desceu à sepultura em paz e Deus destituiu todos os inimigos dele, porque naquela postura dele, ele mostrou que quem era a torre forte dele era o Senhor e quem era o guarda da vida dele era o Senhor. E as lágrimas que ele derramou não foram lágrimas de crocodilo, foram lágrimas sinceras diante do Senhor, porque Deus disse, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Adianta chorar, tem tanta gente chorando com parede de tijolo e com revestimento do quê? Lágrima de crocodilo, vai chorar até morrer. E ainda está cheirando mal as narinas do Senhor. Deus não vê as lágrimas e não recebe a oração, porque o perfume que exala daquela postura não agrada a Deus. Mas quando a gente edifica o que é correto e a gente chora com sinceridade porque edificamos o que é correto, Deus reverte a nossa sentença de morte, como reverteu na vida de Ezequias, traz paz até os últimos dias na vida dele, destituindo todos os inimigos dele. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. O homem faz uma obra de tijolo e depois vai chorar. Faz a de pedra e depois chora para tu ver se Deus não entra como um socorro bem presente naquele momento. Então vigia muito bem.
amizades. Ah, é meu amigo. Ah, é meu primo, é minha prima, é meu tio, é minha tia. Que obra eles estão edificando, seus amigos? É de pedra ou de tijolo? Vai ter unidade com tijolo, irmãos? Betume? Não tem jeito. Por isso que o Senhor falou, sai do meio da tua parentela, falou para Abraão, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e far-te-ei uma bênção. Às vezes vai nos levar, irmãos, a sair do meio, sabe de quem? Dos nossos. E você sabe aonde que Abraão vivia? Na casa de teu pai Terá. E o teu pai Terá morava, sabe aonde? Em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus? Babilônia. Terra babilônica. E Deus falou, sai daí, Abraão, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Se vocês soubessem como fica bom e suave quando a gente só tem unidade com irmãos que são aqueles que fazem a vontade do Pai, vocês não têm noção. Deus quer habitar dentro de nós e morar do nosso, que destituamos todos os tijolos e destituamos da nossa vida todos os betumes e edifiquemos pedras com cal para a glória de Deus. Amém?